aqui a esse nosso evento histórico, né? Quero convidar aqui mais uma ilustre pessoa, a Inaê Lopes, que também é historiadora, professora da UF, né? Professora de História da América, da Universidade Federal Fluminense, é bacharel, mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo. Suas áreas de pesquisa tratam de história da escravidão nas Américas, bem como o estudo das relações étnico-raciais no continente americano e também no ensino de história da África na questão negra no Brasil. Que honra tê-la aqui conosco, Inaê. Seja muito bem-vinda a esse encontro histórico. Obrigada, o prazer é todo meu, enfim, é uma honra também poder falar sobre o Clóvis Moura, né, esse homem esse intelectual tão fundamental, e quando o Márcio me chamou, eu falei, não tem nem discussão, vamos embora, né, então queria agradecer muito o convite feito pelo Márcio, feito pela editora Dandara, e parabenizar vocês por esse trabalho, que é um trabalho, por um lado, hercúleo, mas ao mesmo tempo fundamental, necessário, e que vai mudar, enfim, os quadros e as próximas gerações, eu tenho certeza, né? Acho que a gente já está num processo de mudança, haja vista a onda conservadora que tenta, enfim, frear esse processo. E eu fiquei pensando muito no que falar sobre o Clóvis Moura, tendo em vista esse time de bambas que tem aqui, especialistas na obra dele, e aí eu lembrei, na verdade, de dois momentos. O primeiro foi a leitura que eu fiz do Rebelião das Senzalas, no comecinho da minha graduação ainda, quando eu não tinha ainda nem decidido que eu iria estudar a escravidão como tema, né, enfim, de compreensão do mundo e dos processos históricos, e aí eu fui chamada para fazer um artigo para o grande público de uma coleção que a Caros Amigos fez, enfim, há muitos anos atrás, que foi justamente, e eu fui incumbida de trabalhar, na verdade eu escolhi fazer sobre o Zumbi dos Palmares, e o meu livro de referência foi justamente o livro do Clóvis Moura, e aí foi bom fazer essa retrospectiva e pensar o quanto que a leitura da obra dele foi fundamental na minha formação, nas escolhas que eu fiz enquanto historiadora negra, a forma de compreender a escravidão também, as perspectivas de luta, que também é um pouco de luta de classe, e como a questão racial se imbrica na questão da luta de classe. Então, foi prazeroso fazer essa retrospectiva. E, por outro lado, pensando especificamente nesse livro, né, que tem, acho que, um título muito sugestivo, né, é um título que é uma provocação, pensando, sobretudo, agora eu estou pensando mais na formação dos cidadãos brasileiros nas escolas, né, e como a gente tem uma geração, diversas gerações de brasileiros e brasileiras que foram ensinados a pensar a presença negra na história brasileira, justamente dentro desse grande guarda-chuva histórico que foi a instituição escravista, e como que, quando a República se transforma, quando a República enfim, se transforma numa realidade no Brasil, quando ela é proclamada, a presença negra ela é muito subsumida, ela praticamente não aparece, quando aparece justamente nesse lugar negativo, né, no lugar do não civilizado, do não apto ao trabalho. Então, o que o Clóvis Moura fez na década de 70, com esse livro, com a publicação desse livro, foi justamente enfim, travar o embate não só com o mito da democracia racial, mas, sobretudo, com a forma por meio da qual esse mito sistematizou o próprio currículo nacional e as formas de compreender a história do Brasil. Então, é um livro, não só o livro, mas a própria perspectiva do Clóvis Moura, que, a meu ver, deve ser uma espécie de norte para a gente repensar não só a produção da intelectualidade brasileira, né, porque, como nós sabemos, ainda são poucos os estudos sobre o Clóvis Moura, pensando, sobretudo, na área do pensamento social brasileiro. Ele não é, né, colocado nesse primeiro escalão, e a gente não precisa nem explicar por quê, basta só lembrar que ele é um intelectual negro que pensa essa conexão, né, entre a questão racial e a questão de classe. Mas não só, né, o Clóvis Moura e essa obra em específico é também um chamamento para a gente começar a efetivar essa transformação que precisa chegar nas escolas, chegar na formação dos cidadãos brasileiros,
que são negros e brancos ensinados a entender o lugar social do negro como um lugar sempre negativo, seja sobre a égide da escravidão, ou seja sobre a pecha desse mau cidadão. Então, eu acredito que é uma obra que, de fato, precisa ultrapassar, né, e isso está sendo dito por todos, eu só estou endossando o coro, ultrapassar os muros da universidade, ultrapassar o âmbito da intelectualidade nossa aqui também, dos intelectuais negros que estamos nos debruçando sobre os estudos, não só do Clovis Moura, mas a questão racial brasileira como um todo, para chegar também onde precisa chegar, que são os bancos escolares, uma reforma efetiva do currículo nacional brasileiro, para que a gente possa efetivamente iniciar um processo de média duração, que seja, né, da transformação da percepção que nós temos sobre a condição do negro na história do Brasil, ou as possibilidades de compreensão das histórias negras, que também são as histórias do Brasil. Então, esse livro do Clovis Moura é um convite para que a gente faça esse trabalho que é duplo, né? Que é pensar na produção intelectual desse homem e, ao mesmo tempo, trazer essa produção para além dos muros da universidade, especificamente para o universo escolar. E aí eu vou até fazer uma sugestão, já que o Marcelo Dessalete está aqui também na capa do livro, quem sabe vocês vão pensarem aí juntos uma espécie de paradidático, uma forma de fazer com que esse livro possa chegar a um público juvenil, né, infantil, acho que é um pouco forçar a barra, porque a compreensão é outra, mas um público juvenil que consiga, de fato, compreender, né, que a história que a gente aprende na escola é só uma parte, o que a gente aprendeu é só uma parte do processo, que tem um outro tanto, ou quase toda outra, né, quase toda a história que foi subsumida, e esse apagamento, esse silenciamento é fruto, sobretudo, do racismo que o Clovis Moura denuncia o tempo todo, né? E, para finalizar, né, que eu acho que é um caráter fundamental, sobretudo no momento em que a gente está pensando que há uma profusão, não sei se a profusão é a palavra correta, né? Enfim, mas eu vou utilizar e vou explicar. Uma profusão do ativismo negro no sentido da maior presença do ativismo negro nas redes sociais. Então, a gente conseguiu conquistar esse espaço de debate, né? E ampliar, e em alguns momentos também, nem sempre, né? Como eu acho que a gente deveria, mas a gente está nesse caminho, pautar o debate racial no cenário nacional. Eu acho que é fundamental entender que muitas das coisas que estão sendo ditas hoje já foram ditas, né? Então, o Clovis Moura é também uma referência de pensador negro e brasileiro. E acho que, pensando nessa juventude que acessa as redes sociais e que transforma e está transformando a militância também em algo virtual, né? E esse é um caminho que, pelo que eu entendi, a gente não vai voltar. Acho que o que vai acontecer é a gente intensificar um pouco isso, é relembrar que os debates sobre a questão estrutural do racismo, né, o olhar crítico em relação ao lugar social no qual os negros, fossem na condição de escravizados, fossem na condição de cidadãos livres de uma república, foram enquadrados, já foram, né, debatidos, questionados e criticados há muito tempo. Então, também, de certa forma, ler Clovis Moura é conhecer também a própria história do movimento negro e dos intelectuais negros de uma forma muito positiva, reforçando, né, que a luta contra o racismo, né, é uma luta que tem o mesmo tempo que o racismo. O problema é que a gente está falando de forças diferentes, mas a gente, enfim, Clovis Moura é um dos exemplos clássicos de que a luta sempre existiu, o olhar crítico sempre existiu, e é fundamental que a gente reverencie essa ancestralidade da luta contra o racismo no Brasil, que é uma luta protagonizada historicamente por homens e mulheres negros. Então, eu agradeço muito o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, vida longa à editora Dandara, enfim, ao que vocês estão se propondo a fazer. Um forte abraço para todos e que possamos comemorar não só esse lançamento, mas muitos outros.